mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Musto. Eleições 2020-2022. Olá, bem-vindo a mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Sou Gilberto Musto, consultor político, e tenho muito prazer em trazer para você hoje, neste vídeo, um pequeno resumo, doses homeopáticas, drops das principais informações que obtive no Seminário Internacional de Fake News e Eleições, promovido em Brasília no TSE. Tive a honra de participar como espectador convidado para que eu pudesse, pelo menos, saborear todo o conhecimento aonde palestrantes importantíssimos da União Europeia e do Brasil vieram simplesmente trocar informações e nos passar detalhes super ímpares para que a gente possa trabalhar em pré-campanha e principalmente nas eleições 2020, quando o assunto é fake news. Nós tivemos 5 painéis e nós tivemos a abertura com uma palestra magna. E isso foi, assim, enriquecedor. E alguns detalhes eu vou passar para vocês a partir de agora. Todo esse conteúdo e estas 10 horas de palestras divididas em 5 painéis e mais a abertura magna estão dentro da Academia Mapa do Voto, disponível a todos os assinantes. Bem, tudo o que foi dito, eu fiz inúmeras anotações aqui. Eu acabei de chegar de Brasília há mais ou menos umas 2 horas e rapidamente vim aqui para poder gravar este vídeo para você e adiantar algumas importantes informações que você deve saber a partir de agora acerca da fake news. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria muito que você não utilizasse o termo fake news, embora se popularizou no mundo todo, inclusive tem um painel que trata da fake news no mundo, mas para você que está procurando capacitar-se, é importante saber, você não precisa nem propagar tanto, porque vai ser muito difícil você ir contra a palavra fake news. Mas a palavra fake news significa notícia falsa. E notícia falsa, na realidade, não existe, né? Porque se é notícia, ela não pode ser falsa. Ou se é falsa, não é notícia. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Muitos palestrantes falaram acerca disso. Então, na realidade, quando se trata de uma informação não verídica que cai na rede, que é publicada em sites específicos, blogs e etc., já de início nós dizemos que é a desinformação trabalhando ativamente. Então, o que é desinformação? É você fazer uma comunicação, você passar de forma as pessoas ou lerem, ou ouvirem, ou ver num próprio vídeo algo que desinforma. O que é que desinforma? É exatamente versões criadas de certo fato. Então, em primeiro lugar, você pode ter um fato e versões dizem acerca de que aquilo não é daquele jeito. Versões. O fato existiu, ok? Agora, você também pode ter versões de alguma coisa que não houve, ou seja, não aconteceu o fato, mas as pessoas criam, ou como a gente fala, criam o fato, que ele jamais existiu, e este, de forma negativa, tenta prejudicar um candidato, ou ainda, não é só o candidato, como a própria estrutura de mobilização da opinião pública. Então isso é muito grave. E o próprio TSE vem alertando a todos os TRS para que eles fiquem muito atentos na condição de dolo da desinformação. E o que é isso? Você pode
ter, por exemplo, um mantra qualquer que ofende, tá, a pessoa. Você pode ter que ofenda o sistema e você pode ter que ofenda realmente um partido ou a própria eleição naquele momento. Então, eles dizem que se qualifica, tá, a própria mentira, o dolo e depois ocorre o dano. Então, os tribunais vão estar muito atentos não só ao dolo, mas também ao dano. E isso é muito importante você saber, tá? Porque, em primeiro lugar, você pode tomar outras precauções acerca de alguma coisa que acontecer se você for a vítima, ou se o seu partido for a vítima, ou se uma candidatura a qual você está atuando for vítima. Esse é o primeiro detalhe. E o dano causado, ele também deve ser mensurado, tá, pelo próprio ambiente a qual ele atua. Por exemplo, você tem um dano de grande monta, porque deu-se um tipo de desinformação a qual naquele instante foi realmente danoso a um ambiente que envolveu milhões de pessoas. Então, esta é uma preocupação e foi um dos pontos importantes que foi se debatido, inclusive pelo ministro Raul Jungmann, pela ministra Rosa Weber, presidente do TSE, eles e outros ministros que ali estavam debatendo na mesa, e os próprios palestrantes que trouxeram essas importantes informações e principalmente dando caminhos, tá, de como agir nesta situação. Por isso que eu digo que lá na academia eu tenho todo o seminário, tá, em 10 horas de palestras dividida em 5 painéis para que você possa acompanhar tudo direitinho. Mas o que acontece no mundo? A gente sabe que de cada 10 americanos, 4 gostariam muito que o governo fizesse realmente alguma coisa mais forte perante a esta desinformação. Por quê? Porque não só nos Estados Unidos, como na Europa, veja esse índice como é alarmante. Apenas 23% da população acreditam no que a mídia divulga. E no Brasil não é muito diferente, é 26%. Todos esses índices você pode acompanhar nos slides da palestra. Bom, o que ocorre? Ocorre que estas desinformações, ela não só causa, como nós dissemos, o dano, tá? Como ela pode causar o dolo, mas ela também faz com que as pessoas... veja o que é importante o que eu vou dizer agora. Às vezes você pode estar pensando aí, mas é muito fácil, poderia fazer uma censura, poderia punir, poderia... Não. Entende-se, os especialistas, que há necessidade, veja bem, a profundidade do que eu vou dizer agora, que há necessidade de uma certa quantidade de desinformação, de mentira, de qualquer tipo de comunicação inverídica ou trazendo a inverdade, que foi uma outra palavra muito utilizada no seminário, a inverdade. Precisa ter a inverdade, a mentira, a desinformação para que a população conheça a verdade. Porque também seria muito perigoso se nós tivéssemos a verdade única vinda de um único local, de uma única fonte, de uma única emissora ou qualquer coisa parecida. Então, os debatedores deixaram claro que no sistema a desinformação tem necessidade de existir
para que você possa então ter a referência e entender o que é a verdade mediante tudo aquilo que foi colocado de mentira, entre aspas. Bem, isso é muito profundo. É importante você entender que nós estamos tratando de um assunto de consciência pública mundial e que hoje alguns países já da Europa exercitam na escola com crianças, tá, o comparativo de uma informação verdadeira para uma informação falsa. Então eles já estão com essa prática para que eles cresçam entendendo que há necessidade de comparar, que há necessidade de entender que não é porque chegou no seu WhatsApp ou chegou ou até um post no Facebook ou qualquer coisa parecida com isso, que é a pura verdade. Muito pelo contrário. Tá? Então, cada vez mais cresce o índice das pessoas que recebem a mensagem, mas não acreditam. Simplesmente leem e não soma nada. Mas quem passou, quem tentou produzir esse tipo de situação, imagina que abrangeu um grande número de pessoas. E claro, a gente sabe disso. Uma notícia positiva, ela demora muito mais para chegar a muitos outros lugares do que uma desinformação. A desinformação, ela é muito mais rápida e chega em muito mais lugares. Por quê? Porque na realidade tratam do que a gente chama de viés da normalidade. E o viés da normalidade trata exatamente do que foge do normal. O que foge do normal nos atrai muito mais a atenção. Então, ninguém para no acostamento de uma estrada e fica vendo os carros passarem na plena normalidade. Ninguém faz isso. Por quê? Porque é assim que tem que funcionar. Os carros têm que ir e têm que voltar sem nenhum problema. Porém, quando há um acidente, saiu da normalidade. Então as pessoas passam não só com a velocidade reduzida, como se deve fazer, mas com uma expectativa curiosa muito maior, e alguns até param, não só no afã de ajudar, se for o caso, chegando no momento do acidente, ou mesmo após, vendo que já tem polícia, que já tem bombeiro, que já tem socorro, mesmo assim eles param para observar melhor o acidente. Por quê? Porque saiu da normalidade. Então, como você não vê aquela fila de carros parado no acostamento, o que vocês estão fazendo? Nós estamos vendo os carros passar, que legal. Isso daí não atrai a atenção de ninguém. O que atrai a atenção é quando há o viés da normalidade. E com isso, nós trabalhamos também com a questão da desinformação. Quando você coloca uma pessoa muito importante, quando você coloca o candidato da sua cidade, quando você coloca um fato corriqueiro da sua cidade que traz esse tipo de viés da normalidade, chama muito mais a atenção. E isso daí causa um fervor na opinião pública, mas não significa que formou a opinião pública. Você ter um burburinho acerca de uma questão, qualquer coisa que atraia, né, de um item, de um assunto, de um ponto, de uma mudança drástica em alguma coisa, qualquer coisa que você ache que atraiu a atenção, ok, eu li, ok, poxa, isso vai acontecer, tal, só que não sei se formou a minha opinião, a dele ou a dele, mas a própria difusão desta mensagem e o engajamento acaba criando um viés de comunicação muito importante, a qual o seminário foi exatamente focado em esclarecer determinadas situações. O CEO do WhatsApp disse claramente: nós não somos uma plataforma de redes sociais.
Nós somos uma plataforma de comunicação de pessoa para pessoa. E desta forma, é importante que nós não nos atemos a qualquer tipo de mensagem, por isso que eles usam aquela criptografia. Quando você vai iniciar a conversa com alguém, aparece um recadinho em amarelo, né, dizendo que aquela mensagem está protegida por criptografia e etc. O que significa isso? Significa que ela está fechada de você para a pessoa que recebeu e vice-versa. Até aí está tudo bem. Porém, existe ainda um índice muito interessante. O CEO do WhatsApp disse o seguinte: nós não estamos preocupados com esse tipo de situação, porque a gente não tem uma censura prévia do que as pessoas escrevem no WhatsApp. E nem cabe ao WhatsApp censurar alguma coisa ou outra, isso não existe. Mas ele disse o seguinte: nós diminuímos o poder, como já disse eu em outros vídeos, eles diminuíram o poder de abrangência do WhatsApp. Então, o que você poderia passar uma única mensagem diretamente para 20 pessoas, caiu para 5 pessoas. Então, um índice de compartilhamento que era antigamente de 5.280 pessoas entre os grupos e tudo que você passaria de uma só vez, agora você alcança 1.250 mais ou menos, dando um trabalho muito grande nos seus grupos e nas suas listas de transmissão. Ah, mas para minha cidade isso daí tá legal. Porém, volta naquilo que eu disse. O WhatsApp, ele categoricamente afirma 90% das mensagens de WhatsApp, 90% é de 1 para 1. Engana-se que todo mundo flutua em grupos, engana-se que todo mundo só se comunica em grupo e se comunica muito mais em grupo. Não. Você pode notar, de cada 10 mensagens que você passa e utiliza no WhatsApp, de cada 10 mensagens, você nota que apenas uma você está no grupo. As demais é de pessoa para pessoa. É importante também que você só consegue passar mensagens simultâneas, tá? Uma vez que o seu WhatsApp tenha no WhatsApp da outra pessoa o seu contato salvo, porque senão você também não consegue. Isso nós já falamos em outros vídeos, mas é um dos detalhes aqui que eles colocaram. Quem está trabalhando muito fortemente nisso é o Google. O Google, ele está trabalhando e tentando ajudar as pessoas que procuram por notícias, principalmente no YouTube. O que o YouTube fez para que as pessoas tivessem acesso à informação mais confiável? O YouTube abriu um carrossel, tá? Quando você vai na página do Google e você digita, por exemplo, o que está hoje pegando muito e que é uma desinformação muito grande, é acerca da unificação das eleições, né? Ah, vamos unificar, não vai ter mais eleição em 2020, né? Isso é um negócio assim, fora do... Nós estamos tratando desse assunto na academia, nos grupos de WhatsApp. Se você tiver algum questionamento, você pode perguntar direto para mim, tá? O meu WhatsApp é este daqui que está aqui, é 17-99784-1461. Tá? 17-99784-1461. Você pode passar um WhatsApp para mim agora, tá? Eu vou te atender com o maior prazer e nós vamos ficar em contato de uma forma muito mais fácil. Mas vamos lá. O que eles estão fazendo? Se você digitar no Google lá, ou sei lá, unificação das eleições, ou um político X está preso, ou sei lá o quê, você vai notar que o YouTube, ele já abre um carrossel de vídeos, aonde este carrossel de vídeos traz os mais confiáveis sites de informação,
para que o buscador, para que o internauta buscador tenha, então, primeiramente, os sites de maior confiança. Inclusive, determinada palavra-chave que você colocar, um deles é o TSE. Então, óbvio, quando você nota este tipo de trabalho, você já vê que as pessoas estão realmente lutando, essa é a parte do Google, tá? Para que as fake news realmente desapareçam, né? Que é impossível, não vai desaparecer, mas pelo menos conter ou ensinar você a saber, entender que o que você recebeu não é verdade. Tá? É fácil, você tem que buscar um pouco mais se a informação lhe interessa. Por outro lado, também se debateu muito neste seminário que determinada informação que você recebe, e se ela lhe agrada, você tem uma chance muito grande de não ir buscar a fonte ou se é verídica ou não esta informação. Basta ela lhe agradar e já é o suficiente para você compartilhar. Então isso também cria, por outro lado, né, nichos de pessoas que têm certo apreço por aquela notícia. Aquela notícia, de certa forma, lhe agrada. Então, você, já que ela agrada, você compartilha. Mesmo, às vezes, ela não sendo verdade. E mesmo, às vezes, você não sabendo. Então, temos que tomar cuidado com isso. Porque é um sistema, tá? Nesse de compartilhamento, de leitura, de não checagem e etc., que acaba trazendo diferentes formas de você pontuar o que é uma notícia verdadeira ou uma, como eles também nos alertaram, a gente fala notícia falsa, né? Então, não é notícia falsa, porque se é falsa, não é notícia. Ok, então, são detalhes importantes que este seminário nos trouxe. Olha, tenho cerca de inúmeras informações para você, vou passando algumas aqui, e lá na Academia Mapa do Voto você tem as 10 horas de seminário originais do TSE compartilhado para você. São 5 painéis e uma abertura com a palestra magna. É importante que a gente passe todas as informações, é importante que você cresça no meio aonde você vai agora se lançar, já como pré-candidato ou ainda como candidato a partir do momento eleitoral que tem início no ano que vem, em agosto, e vai até outubro. Bem, na Academia Mapa do Voto, eu tenho certeza que você teria, assim, uma grande satisfação de participar com conteúdos exclusivos, com planilhas. Você tem e-books, você tem podcasts, você tem palestras. Você tem palestras minhas, agora você tem as palestras que foram do seminário do TSE. Você tem videoaulas, você tem detalhes de como fazer uma pesquisa online, você tem informações de como configurar um software de pesquisa, você tem as estratégias eleitorais para as redes sociais, como você configura e utiliza o Facebook, o Instagram, como é que você faz com que um anúncio seu seja impulsionado baseado no resultado de anúncios anteriores seus. Como é que exatamente nós devemos nos comportar em termos de fala, de convencimento no painel Mestres da Oratória, enfim. Olha, tem muita coisa na academia e as inscrições estão encerradas. Mas se você digitar agora gilbertomusto.com.br, você tem uma lista de espera e que quem estiver na lista será convidado antes
das novas turmas que estão para abrir. Então, aproveite. Pode fazer o seu contato pelo meu celular 17 99784 1461 ou ainda diretamente no site gilbertomusto.com.br. Ok? Bem, então eu espero que estas primeiras informações acerca dos resultados que eu trouxe de Brasília lhe satisfaçam e, obviamente, nós vamos continuar aqui no canal. Você já está recebendo os nossos vídeos, inscreva-se no canal para que você possa receber todos os vídeos quando eles forem postados, tá bom? Compartilhe com seus amigos e estaremos sempre juntos. Um grande abraço e até a próxima! Venha para a Academia Mapa do Voto, um projeto eleitoral e de comunicação integrada para as eleições 2020-2022.